Como obter a virtude da coragem através da devoção a São José é o que nós veremos hoje. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também àqueles que estão chegando pela primeira vez. É impossível nós falarmos sobre os Santos Anjos sem de vez em quando mencionarmos o glorioso patriarca São José. Se nós formos ver na Sagrada Escritura, existem várias comunicações dos anjos com São José. E de fato, São José, a igreja nos ensina que nós devemos a ele um tipo de culto que se chama protodulia. O culto de adoração, a adoração é só, evidentemente, devido a Deus, que é o culto de latria. Existe a veneração, que em latim dulia, que se deve aos santos. É uma veneração, não é uma adoração. Bom, a Nossa Senhora existe a hiperdulia. Por quê? Porque ela é a mãe de Deus, é a rainha dos anjos, rainha dos santos. Ela vale mais, o amor dela a Deus Nosso Senhor é maior do que todos os anjos e santos juntos. Então é hiperdulia. E existe a protodulia, que é a São José, ou seja, a primeira veneração entre os santos, depois de Nossa Senhora, entre os santos, São José é o primeiro a quem nós devemos esta veneração. Bom, e São José, muitas vezes, ele é pintado ou ele é esculpido nas imagens que nós vemos, como se ele fosse um homem assim, meio mole, meio sem fibra. Aliás, muitas imagens de anjos e santos mostram os santos como se eles fossem uns assim moles, sem personalidade, com aquela carinha assim de pedido. Não. Os santos, eles eram extremamente corajosos, eles eram extremamente fortes. E isto é especialmente verdadeiro no caso de São José. E é interessante que coragem, a palavra coragem, esse início, cor, vem de coração mesmo. É aquele que tem o coração forte, aquele que põe aquilo que ele ama acima do seu medo. Isso, a palavra coragem vem daí. E é interessante que na ladainha a São José, como explica esse padre no livro Consagração a São José, do padre Donald Calloway, muito interessante o livro sobre São José, e nós até já temos citado ele aqui algumas vezes. E ele diz o seguinte, que existem várias traduções para a ladainha de São José, em que eu creio que no português o mais comum é José Fortíssimo, rogai por nós. Em outras línguas é traduzido por José Corajosíssimo. Em todo caso, isso significa a mesma coisa. São José ele tinha num grau enorme a virtude da coragem. Imagina, o homem escolhido por Deus para ser o pai oficial, ou seja, diante dos homens, ele era o pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele era o chefe da Sagrada Família. E Nosso Senhor não escolheria um homem que fosse mole, um homem que não fosse corajoso. Ele escolheu um homem que era extremamente corajoso. E São José ele pode nos obter a sua coragem para nós diante das vicissitudes, dos desânimos, dos problemas da vida, especialmente da vida moderna. Então ele diz uma coisa interessante. Ser corajoso é amar o bem mais do que a gente tem medo do sofrimento ou do mal. O homem corajoso, ele é ousado. Ele tem bravura no meio das provações. São José era corajosíssimo e ninguém pode negar isso. Aí ele dá um exemplo interessante. Era preciso muita coragem para São José pegar a sua família e ir para um território inimigo, para um território desconhecido, para um território pagão que era o Egito, fugindo de Herodes. Mas uma fuga que era preciso muita coragem para fazer, porque o perigo estava em todo momento. Era preciso prudência, não ficar inutilmente no lugar onde o menino Jesus ia ser morto, mas era preciso também coragem para fazer essa viagem. Ele diz, ele sabia que era preciso defender a sua esposa e o divino menino contra os assaltos, contra os atentados físicos, e ele estava pronto para fazê-lo, estava pronto para defender. Nenhum homem que fosse facilmente intimidado embarcaria em tal jornada. São José não é intimidado
por ninguém. Existem até alguns autores que defendem a tese de que São José, por que Nosso Senhor, a providência que quis que São José morresse antes da crucifixão? Alguns autores dizem é porque ele não teria permitido a crucifixão. São José, pela missão dele de chefe da Sagrada Família, ele teria lutado até fisicamente, se necessário fosse, para libertar a Nosso Senhor Jesus Cristo, que estava sendo levado para a crucifixão. Então ele diz assim: para ser santo é preciso ser corajoso. Não existe santo que não é corajoso, que não seja corajoso. Se nós imitarmos a São José, não hesitaremos em entrar em território inimigo ou entrar num combate espiritual. E quando a gente fala dos santos anjos, a gente fala de combate espiritual. Os santos anjos estão permanentemente combatendo os demônios. E nós devemos, se nós queremos merecer o céu, nós precisamos entrar nesse combate. E não só merecer o céu, mas lutar pela glória de Deus. Quando a gente reza o Glória ao Pai, o que a gente diz? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, pelos séculos dos séculos? Não. Como era no princípio, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Então nós também devemos entrar em território inimigo, nós devemos entrar no combate espiritual também agora, porque nós queremos a glória de Deus não só no futuro, não só no passado, nós queremos a glória de Deus a cada instante. E São José, ele pode nos obter essa coragem, e sobretudo agora que nós estamos no período da novena para da festa de São José, que é dia 19 agora de março, é muito próprio, muito apropriado nós rezarmos a São José pedindo esta coragem, essa coragem de entrar no combate espiritual. O padre continua dizendo o seguinte: lembram-se da passagem da Escritura em que Jesus andou sobre as águas? Os discípulos estavam horrorizados, assim, estavam assustados. E Jesus teve que calmá-los, dizendo: tende coragem, sou eu, não tenhais medo. Aliás, essa expressão não tenhais medo está 365 vezes na Bíblia. Se Nosso Senhor nos diz a cada dia do ano, não tenhais medo. O que significa isso? Ter coragem. E aí o padre faz uma pergunta interessante. E você, leitor, né? Do que você tem medo? Perder seu emprego? Sacrificar sua reputação, seu bom nome ou honras mundanas? São José sacrificou tudo pelo amor de Jesus e Maria. Nosso pai espiritual era um homem pobre, sem estima aos olhos do mundo, apesar de que ele era nobre, ele era descendente direto de Davi. Os demônios e os magos do Egito, eles ficavam terrificados diante do coração corajoso de São José. Aliás, uma coisa interessante, dizem revelações particulares, de quando Nosso Senhor passou, a Sagrada Família passou pelo Egito, passava diante de um templo pagão, com um ídolo pagão, todos os ídolos se quebravam quando passava a Sagrada Família. Então, é por isso que ele diz aqui, os magos do Egito, os pagãos do Egito, eles ficavam terrificados diante da coragem de São José. Então, tendo São José como nosso intercessor, nós também não devemos ter medo de nada. E como Nosso Senhor disse no Evangelho de São João, no mundo vocês terão problemas, mas tende coragem, porque eu venci o mundo. E aí ele termina esse capítulo com uma oração de São Bernardino de Sena. Eu também vou dizer a oração e depois eu tenho uma notícia para todos aqueles que nos acompanham diariamente. Bom, ó José, virginal pai de Jesus, puríssimo esposo da Virgem Maria, rogai por nós diariamente ao Filho de Deus, para que, armados com as armas de sua graça, possamos lutar como devemos nesta vida e ser coroados por ele na eternidade. Ser coroados por ele na hora da morte, entrando na eternidade. São Bernardino de Sena. Eu achei isso muito importante, sobretudo nesse período de crise na igreja, de desorientação. Nós devemos pedir a São José essa confiança, essa coragem de entrar em território inimigo, como ele diz aqui, para fazer esse combate espiritual e sermos coroados na hora da nossa morte, quando entrarmos na eternidade. E a notícia, eu já
tenho dado em outros vídeos, mas aqueles que ainda não viram, é que graças a Nossa Senhora esse apostolado está se expandindo e eu recebi pedidos de alguns países, entre eles o Peru e a Austrália, para expandir esse apostolado para esses países. E isso exige muito trabalho, né? Graças a Deus, né, que nós temos esse trabalho para fazer, é um feliz problema. E eu terei durante alguns meses que mudar um pouquinho a frequência e o horário dos vídeos, então nós teremos vídeos segunda, quarta e sexta-feira às 9 da manhã. Vamos fazer um teste durante um período, ver se dá certo. Eu queria depois ouvir de vocês o que vocês acham do horário, dos dias, e se Deus quiser, no futuro nós veremos como isso vai ser, mas eu vou precisar dedicar 2 dias, parte dos 2 dias, né, a parte que eu não estou com outros trabalhos, para ajudar esses 2 países a iniciarem esse apostolado lá. Eu peço muita oração de vocês, agradeço especialmente aos membros do Grupo Apóstolo dos Santos Anjos que tornaram essa expansão possível. Então, eu repito, nós teremos vídeos segunda, a partir da semana que vem, a partir desta semana, segunda, quarta e sexta-feira às 9 da manhã, certo? Eu peço que ponham nos comentários se acham que esse horário está bem e peço reiteradamente orações para esse plano. E repito também que suas intenções estão sendo levadas ao principal santuário de São Miguel, um dos principais, né, na Itália, ali no norte da Itália, perto de Turim, na Sacra de San Michele. E assim que eu tiver as fotos da entrega, eu também compartilharei aqui no canal. Muito obrigado e até quarta-feira, se Deus quiser.